Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou a Rita Veloso, eu sou estudante do quinto semestre do curso de nutrição da Faculdade Cruzeiro do Sul. Este vídeo é uma atividade da disciplina de fisiopatologia, onde abordaremos um assunto crucial, a obesidade. Vamos explorar juntos esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Segue com você, Bia. Bom dia, sou a Beatriz, aluna da Cruzeiro do Sul do quarto semestre, e eu vou desenvolver um pouquinho sobre o assunto. A Organização Mundial da Saúde define a obesidade como um excesso de gordura corporal, em quantidade que determina prejuízo à saúde. Uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corporal, ou IMC, é maior ou igual a 30. Existem alguns fatores que o indivíduo pode ter para o desenvolvimento da obesidade, como fatores nutricionais, genéticos, metabólicos ou psicossociais. Estudos ainda apontam que o ambiente e estilo de vida também podem interferir. Privação de sono, estresse, ambiente termoneutro, que é onde o indivíduo não passa por muitas variações de temperatura, desreguladores que afetam a função endócrina, poluição do ar, aumento da idade materna e a microbiota. Obesidade também está associada à síndrome metabólica, onde há alterações entre várias patologias. Para o seu tratamento, existem as vias não medicamentosas, a partir da mudança do estilo de vida, suporte psicológico e prática de atividades físicas. Existe a via medicamentosa com fármacos e a via cirúrgica, através da cirurgia bariátrica em casos mais graves. Segue com a Thalita. Bom dia, sou a Thalita, aluna do quinto semestre. Então, as questões que envolvem o excesso de peso e a obesidade, elas não se resolvem apenas com a alimentação e com o exercício físico, porque elas estão ligadas a questões muito mais profundas e delicadas. Por essa razão, hoje nós falaremos com a psicóloga sobre a experiência dela em relação à obesidade e os aspectos psicológicos que envolvem. E também falaremos com ela sobre o tratamento cirúrgico através da bariátrica, já que antes da cirurgia em si, existe a avaliação psicológica desse paciente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Hoje estaremos aqui com a psicóloga Simone de Oliveira. A palavra é toda sua, pode se apresentar. Olá, bom dia. Eu sou a Simone, sou psicóloga, né? Sou formada desde 2014. Eu possuo especialização em psicologia clínica, psicopedagogia e estou finalizando a minha especialização em neuroeducação. Além da área de atuação como psicóloga clínica, eu também trabalho realizando avaliação psicológica para o processo de cirurgia bariátrica. E essa é uma área que vem crescendo bastante, pois ano após ano a cirurgia bariátrica tem se tornado, né, uma alternativa cada vez mais comum para o tratamento da obesidade, né? Então, cada vez mais a demanda por essa procura tem crescido bastante. Além do serviço de avaliação psicológica, o psicólogo ele também, né, pode atuar com o obeso em outros aspectos da vida, né, do obeso. Das grandes questões é ajudar esse paciente obeso na questão da autoestima, pois infelizmente, né, como vocês falaram, existem muitos fatores que podem ser determinantes para a questão da obesidade. Porém, a grande maioria das pessoas não vê a obesidade como uma doença, né, e acaba enxergando a obesidade como uma questão de falta de vontade do obeso, ou seja, a pessoa não tem disciplina suficiente para emagrecer, quando na verdade não é, né? A obesidade ela é a soma de diversos fatores e em muitas situações somente a vontade de emagrecer, né, mesmo que inclua ali alguns exercícios, algumas mudanças, não vai ser o suficiente para que essa pessoa emagreça. E aí, por isso que a cirurgia acaba sendo uma opção, né? Quando uma pessoa obesa ela está em psicoterapia, vão ser trabalhados diversos aspectos da vida dela, como a questão da autoestima, como eu falei, a questão das relações sociais, porque muitas vezes, quando a pessoa ela é obesa, ela tem amigos também que são obesos, e aí, a partir do momento em que ela decide ou mudar a alimentação dela, ou até mesmo se submeter à cirurgia, ela talvez perca um pouco desse vínculo social, porque como é que uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica vai continuar frequentando o mesmo tipo de restaurante, de locais com os amigos,
né? Se agora ela só pode comer 50 ml, né? Então, também trabalhar isso. E um ponto muito importante, né, que o psicólogo poderia estar trabalhando com a pessoa obesa que decidiu fazer a cirurgia é essa mudança de mentalidade, no sentido de que o estômago vai diminuir de tamanho, mas a mentalidade precisa mudar. Então, às vezes, a pessoa vem de uma vida inteira de comer muito, comer, né, por uma questão emocional, e esse é um aspecto também, né, que eu vou falar daqui a pouco. Então, trabalhar nessa mudança, porque ele precisa entender que o estômago dele diminuiu, mas que ele também precisa diminuir a quantidade de vezes que vai comer, a quantidade de alimentos, né? E tentar substituir muitas vezes a compulsão pela alimentação por alguma outra coisa, já que agora, de fato, ele não tem mais, né, espaço para ingerir todo aquele alimento que ele ingeria antes. Então, o psicólogo também pode ajudar na questão da autoimagem. Afinal de contas, a pessoa ela vai passar por uma mudança de imagem muito rápida, né? Porque principalmente nos primeiros meses tem uma perda de peso muito grande, e aí a pessoa precisa entender que aquela é a nova imagem dela, né? O novo reflexo dela no espelho. Só que isso também, né, pode ser um pouco impactante. Então, também é mais um ponto que o psicólogo pode estar trabalhando. Bom dia, Simone. Eu me chamo Stephanie. Eu gostaria de Bom fazer dia. uma pergunta. Hum, Você pode poderia falar falar. um pouco para a gente sobre a psicologia como um apoio para pacientes com obesidade? Então, normalmente, né, as pessoas vão buscar atendimento psicológico em virtude da obesidade quando elas já estão tendo algum tipo de prejuízo, né? Por exemplo, estou procurando emprego e eu estou sentindo que a minha obesidade está me atrapalhando, não consigo ter mobilidade, né, para estar fazendo as coisas. Às vezes, por exemplo, a pessoa está ali fazendo um estágio de engenharia civil. E aí precisa ir para a obra, precisa às vezes subir em caminhão, subir em escada, e a obesidade acaba, né, dependendo do grau que a pessoa tiver da obesidade, acaba atrapalhando isso, né? Isso vai fazendo com que o rendimento da pessoa no trabalho diminua, isso vai fazendo com que as interações do trabalho da pessoa diminua. Às vezes essa pessoa vai almoçar sozinha, e tudo isso vai prejudicando a autoestima dela, os relacionamentos, né? A forma como as pessoas vão vendo. Então, normalmente, a pessoa obesa ela vai buscar atendimento quando ela sente que ela já está com algum prejuízo nas suas relações, né? E ela vai entender que assim, né? Eu preciso de ajuda, porque sozinha ela não está conseguindo. Então, normalmente, o psicólogo vai ajudar essa pessoa obesa a restabelecer uma relação saudável com a alimentação, né? Porque existem muitos casos em que as pessoas são obesas porque elas acabam usando a comida, a alimentação como uma fuga. Briguei com o namorado, vou comer. Levei uma bronca do chefe, vou comer. Não tenho nada para fazer. Vou comer. Tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer. Então acaba comendo como uma questão emocional e não de fato por uma questão biológica. Não come porque está com fome, come porque está acostumado, come porque aquele alimento, né, é um conforto para alguma angústia dela. Então, na terapia, essa relação ela vai ser trabalhada e vai ser pensada, e a pessoa vai começar a entender, né, qual a função da alimentação, né, além de fato, nutrir, né, e o excesso de comida. Por que esse excesso de comida está lá? Né? E, como eu falei, questões de autoestima, de relacionamento, né, de autoimagem. Então, vai ajudar essa pessoa a se sentir mais segura, mais confiante, né, mais preparada para lidar com isso, porque uma das grandes questões da pessoa obesa é o quanto que a sociedade cobra, né, aquele padrão tão sonhado de magreza, de estética, e essa pessoa está muito longe disso, né? Então, isso afeta, né? Às vezes a pessoa, numa questão de relacionamento, a pessoa não consegue ter ali um namorado, às vezes, né? A pessoa está muitos anos casadas, quando a pessoa casou, ela era magra, e aí teve várias gestações, aconteceu situações, ela engordou. Isso também acontece com o homem, e aí acaba tendo, né, um prejuízo na relação. Então, tudo isso também o psicólogo vai ajudar essa pessoa
a lidar melhor, né, com os prejuízos que a obesidade traz e fortalecer ela para que ela mude de ideia, mas principalmente tenha força, né, para conseguir se manter na mudança, né? Porque é muito comum aquela história de tipo assim, né? A segunda-feira eu começo o regime, eu começo a dieta. E aí a pessoa começa, né? Dura até quarta. Aí na quarta ela come uma coisinha errada. Ah, semana que vem eu começo. Né? Então, a psicoterapia ajuda o paciente a se manter disciplinado, a se manter constante. Claro que, né, não é porque a pessoa vai estar em psicoterapia que vai ter alguma coisa mágica para ela conseguir fazer dieta, fazer exercício, mas ela vai estar melhor com ela mesma e assim entender, né, qual é a função da atividade física, a função da mudança de hábito, a função da mudança principalmente de pensamento. Porque não adianta eu me matricular na academia, eu comprar um monte de coisa saudável, né? Comprar, por exemplo, um abacaxi, que agora eu vou comer fruta, e comer um abacaxi inteiro de uma vez, né? Então, também tem, né, ajudar o paciente nessa mudança de pensamento, né? De que se eu quero um resultado diferente, de fato eu preciso fazer uma coisa diferente. O som. Estel, microfone. Tá mudo. Agora eu vou... Simone, você pode contar para a gente um pouco da sua experiência com a avaliação para o paciente que irá realizar essa cirurgia bariátrica? Sim, como eu falei no início, né, a busca por cirurgia bariátrica tem crescido muito ultimamente. E isso faz com que as pessoas vão, né, normalmente as pessoas fazem a cirurgia pelo plano de saúde, mas pouca gente sabe que o plano de saúde não cobre avaliação psicológica. E aí, normalmente, quando as pessoas chegam para buscar essa avaliação, elas já estão com todas as outras documentações prontas. Então, já está com documentação do cardiologista, do endócrino, do nutri, está tudo ali pronto e falta só a avaliação, né? E um grande problema é que a grande maioria das pessoas que vão buscar atendimento psicológico para fazer avaliação, elas nunca passaram em terapia antes. Então, elas chegam, né? Ah, eu quero um laudo para fazer a cirurgia, né? E aí, uma das primeiras coisas que eu sempre deixo muito claro para esses pacientes é: eu não vendo laudo, eu faço a avaliação. Então, nós vamos passar por todo esse processo e eu espero que no final você esteja apta ou apto a fazer a cirurgia. Mas se você não tiver, não é porque você está pagando pela avaliação que eu vou falar que você está. Então, é sempre muito importante deixar isso bem esclarecido, porque às vezes as pessoas acham, né? Ah, eu estou pagando, ela vai me dar o que eu preciso. E nem sempre é assim, né? Então, o processo de avaliação, ele é constituído de várias etapas. Então, são feitas entrevistas, né? A gente faz uma questão de anamnese para entender a história de vida da pessoa. São feitas algumas sessões de intervenção, sessões para a gente investigar alguns aspectos, né? Ver como é que a obesidade começou, qual é a relação daquela pessoa com a obesidade, se a obesidade é uma questão familiar ou não. São feitas também algumas sessões para aplicação de testes, né? E aí os testes são de uso restrito dos psicólogos, e aí por isso que, né, tem essa parte da avaliação psicológica. Nesses testes são avaliadas várias coisas, né? Por exemplo, a questão de personalidade, para ver se aquela pessoa é uma pessoa insegura, se aquela pessoa é alguém que acaba sendo influenciável, se é uma pessoa que às vezes tem uma dependência emocional das outras pessoas. Os testes também avaliam a questão de inteligência e cognição, para ver se aquela pessoa realmente sabe o que ela está fazendo, se ela sabe o que implica, né, fazer uma cirurgia, se ela tem de fato noção, né, do que ela está querendo fazer. Então, por isso que é feito esse teste de inteligência e avaliar questões, por exemplo, como a depressão, né? Porque às vezes a pessoa ela pode estar em depressão e querer fazer a cirurgia. E aí, de repente, ela faz a cirurgia, a depressão dela melhora e ela entende que ela não precisava ter se submetido à cirurgia, porque talvez se ela mudasse alguns hábitos
de exercício, de alimentação, ela conseguiria perder o peso sem precisar da intervenção cirúrgica, né? Então, os testes acabam avaliando isso, né? Durante todo esse processo de avaliação, né, nós vamos entender o que levou a pessoa a buscar a cirurgia, o que a pessoa espera da cirurgia, porque, por exemplo, é muito comum chegar, né, no consultório, por exemplo, uma mulher ali de meia idade, casada há 15 anos, 20 anos, que já teve seus filhos, eu preciso emagrecer porque meu casamento não tá bem e eu não tô me sentindo bem. E aí a pessoa acha que, assim, o único problema do casamento dela não estar bem é o peso dela, né? Então, a gente vai, durante o processo de avaliação, ajudar essa paciente, de fato, a entender se o único problema dela é a obesidade ou se tem outros problemas, porque às vezes a pessoa acha que a cirurgia vai ser a solução para todos os problemas dela, quando, na verdade, a cirurgia é só o primeiro passo, né? O pós-cirúrgico é muito mais importante, né, do que só a realização da cirurgia. Então, nesse processo de avaliação, a gente vai mostrar para o paciente, né, quais são os prós e os contras da cirurgia. A gente vai ver, né, se a pessoa tem uma noção real, né, das consequências que a cirurgia traz. Porque, por exemplo, tem gente que busca fazer a cirurgia, mas ela nunca foi pesquisar sobre como que fica um corpo após perder vários quilos, né? Seja, por exemplo, na questão física mesmo, né, onde fica o excesso de pele, ou até mesmo na questão metabólica, né? Porque a partir do momento em que você tem a diminuição do seu estômago, o seu organismo passa a captar menos nutrientes, né? E aí a pessoa vai ter que fazer reposição, né? Suplementar as vitaminas praticamente para o resto da vida. E aí, às vezes, a pessoa não tem nem condições financeiras para isso, mas ela quer fazer a cirurgia. Então, no processo de avaliação, todas essas informações são passadas, né? Eu, por exemplo, já fiz avaliação com pessoas que não tinham noção dessa ideia, de que, tipo assim, nossa, eu vou ter que precisar, né, suplementar com vitamina aquilo que meu organismo não vai produzir mais, não vai absorver de forma natural, sozinho. E aí, né, eu expliquei para a pessoa, ela falou, nossa, e aí ela foi pesquisar e tudo mais. Então, por isso que é muito importante, né, esse processo de avaliação, justamente para isso, né, para que a pessoa entenda, né, que por mais que, né, a cirurgia bariátrica não seja uma cirurgia daquelas de grande porte, como, por exemplo, uma cirurgia cesárea, que leva muitos pontos e tudo mais, ainda assim é um procedimento cirúrgico, traz riscos como qualquer outro procedimento, né, e traz uma mudança muito grande, né, em termos metabólicos, em termos até sociais. Porque, como eu falei, né, se a pessoa tem ali um grupo de amigos que a gente faz churrasco todo final de semana, a gente vai para o samba, a gente vai no Habib's, a gente vai no McDonald's, e aí, de repente, essa pessoa faz uma cirurgia e ela não vai conseguir comer mais nada, como é que ela vai socializar? Né? Então, isso é muito importante, né? Então, durante o processo de avaliação, pelo menos na minha prática, eu sempre tento esclarecer para os pacientes o maior número possível de prós e contras, né? E dar exemplos de outras pessoas que eu conheço, de outras situações, para que a pessoa realmente tenha certeza de que é aquilo que ela quer, né? Porque se a pessoa se arrepender depois, é bastante complicado, né? Porque mesmo que ela ela decida fazer a cirurgia, existem outras, né, implicações de ter passado pelo procedimento, né? Então, por exemplo, sempre quando eu atendo uma pessoa que vem buscar, né, pela avaliação, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: você faz acompanhamento psicológico? Porque se a pessoa faz o acompanhamento, ela já está trabalhando essa questão, né, da mudança
de imagem, né, do reflexo que ela vai ver no espelho. Ela já está trabalhando essa questão, né, da relação dela com a alimentação, se essa fome é uma fome fisiológica, se essa fome é uma fome emocional, né, mudanças de hábito, né, então a psicóloga já está trabalhando isso. Mas normalmente as pessoas não fazem, né, um acompanhamento prévio, então elas chegam muito cruas no atendimento. Então, né, eu faço toda essa questão da avaliação, dou essa orientação e sempre eu entrego um encaminhamento para o paciente de que ele precisa fazer um acompanhamento psicológico pós-cirúrgico, né? Então, eu sempre dou essa orientação porque, né, é uma mudança grande e nesse momento a pessoa precisa de um suporte e de um apoio. Então é muito importante, né, que as pessoas entendam que, né, a avaliação psicológica para o processo de cirurgia bariátrica não é só a aplicação de testes e não é um laudo que a pessoa vende, né? É um processo, é uma avaliação. Então a gente vai entender qual o peso que a obesidade tem na vida daquela pessoa, qual a história da obesidade em relação a ela, em relação à família, né? Quais são os prejuízos que a obesidade traz em vários aspectos da vida dela. E, né, conforme formos, né, fazendo a aplicação dos testes, fazendo a aplicação de escalas e outras coisas, assim como, né, as intervenções, ao final disso a gente consegue, né, dizer se a pessoa está apta, né, emocionalmente para fazer a cirurgia e passar pelo pós ou não, porque pode acontecer, por exemplo, daquele momento a pessoa não estar apta e aí, de fato, ela vai começar um acompanhamento psicológico, né, vai passar um tempo em terapia e aí, um tempo depois, ela pode refazer essa avaliação para ver se ela, de fato, está apta, né, porque pode parecer um pouco absurdo, mas acontece de algumas pessoas, por exemplo, né, minha filha vai fazer cirurgia de obesidade porque ela é obesa. Eu nem sou obesa, né? Eu sou uma pessoa que estou ali acima do peso, mas não sou obesa. Eu vou fazer também, sem ter uma real necessidade, sem, por exemplo, ter tentado outras formas de emagrecer previamente. Então, assim, né? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Né? Então, por isso que é muito importante o acompanhamento psicológico antes, né, de fazer a cirurgia, para realmente a pessoa refletir sobre aquela escolha e entender, né, se aquilo é para ela. Porque não é porque, né, está disponível que todo mundo tem que fazer, né? Então, ter esse pensamento, né, de, tipo, isso é para mim, isso é para outra pessoa. Então, isso é muito importante. Simone, Obrigada, Simone. Agora eu vou passar a palavra para a Kailane. eu Tá queria bom. fazer uma pergunta antes. Hum. É, eu queria saber se já teve situações na sua experiência onde você identificou que o paciente não estava apto, ou o paciente mesmo, depois de ter passado nas avaliações e ter conversado com você, feito esse acompanhamento, ele desistiu, ou ele pensou que ia refletir mais sobre a bariátrica e optou por não fazer ou deixar para depois, alguma coisa nesse sentido. Olha, eu nunca atendi algum paciente que não estivesse apto a fazer a cirurgia, né? Aos pacientes que eu fiz o processo de avaliação, todos eles operaram, né? E pelo que eu sei, porque assim não eram meus pacientes previamente, então eu não, né, os acompanho pós-cirúrgico, né? No sentido de ser a psicóloga deles. Mas as que eu conheço, que eu fiz o processo de avaliação, elas fizeram, passaram, né? Teve uma delas que ela fez pelo SUS, então ainda depois que nós fizemos o processo de avaliação, ela demorou vários e vários meses para fazer a cirurgia, né? Então, acabou tendo um tempo maior para refletir sobre isso, mas eu nunca peguei um paciente, né? Atendi um paciente que tivesse essa questão de não vou fazer, vou pensar mais um pouco. Mas, já falando sobre isso, né, aconteceu uma vez uma situação bastante curiosa. Uma vez uma moça entrou em contato comigo,
porque ela queria fazer o processo de avaliação, ela queria, na verdade, o laudo, né? E aí eu expliquei para ela como funcionava o processo e tudo mais. E ela falou assim: ah, tá bom, eu vou ver e depois eu te falo. Aí passou alguns meses, nós chegamos até a marcar, né, o atendimento e ela não compareceu. Eu falei: tudo bem, né? Eu tô ali disponível. E ela ia fazer a cirurgia de forma particular. Passou mais alguns meses, então, entre o primeiro contato e esse último contato, o primeiro e único contato real que eu tive com ela, passaram acho que uns 5 meses. Ela entrou em contato comigo porque ela precisava de uma consulta urgente e tudo mais. E aí eu consegui encaixá-la na minha agenda, né? E aí já era uma cirurgia, um atendimento pós-cirúrgico, porque ela já tinha feito a cirurgia. E aí o atendimento foi online, e essa moça ela estava extremamente fragilizada, porque ela não era uma pessoa obesa, ela foi fazer a cirurgia porque, eu consigo pagar, e fez a cirurgia, e ela estava com muita dificuldade em aceitar a sua nova imagem. Por quê? Né? Ela emagreceu, começou a surgir o excesso de pele, né? O rosto teve, né? Deu aquela secada, e ela não estava satisfeita com a imagem dela refletida no espelho. E aí, qual foi a grande situação, né? Ela não continuou em atendimento comigo, foi uma única consulta, então, tipo assim, ela queria desabafar, e a grande questão ela, assim, né, como eu já comentei, precisaria ter feito um acompanhamento pré-cirúrgico para trabalhar essa questão, porque a mudança de imagem é real, né? E aprender a lidar com isso, com o seu novo eu. E ela falava assim: eu vou vender meu carro e vou pagar para reverter a cirurgia, porque eu não gostei, porque eu tô horrível, eu tô muito magra. Então, por isso que é muito importante refletir sobre, né, as consequências antes, porque é um procedimento cirúrgico, né? Não é uma coisa assim que, né? Não é uma unha que você foi pintar, essa semana eu pintei de nude, semana que vem eu pintei de preto. É um procedimento cirúrgico. Então, não dá para pensar: emagreci demais, vou reverter porque eu preciso engordar um pouquinho. Eu engordei, vou lá e vou fazer de novo. Então, é muito importante que as pessoas pensem nas consequências antes de fazer, porque depois que a cirurgia foi feita, elas vão lidar com as consequências de ser uma pessoa que sofreu uma cirurgia. Ponto. Não tem o que fazer em relação a isso, né? Então, eu sempre bato nessa tecla com as pessoas que eu estou avaliando. Você tem consciência da questão do excesso de pele, da questão da diminuição da quantidade de comida, da questão dos seus relacionamentos, né? Porque às vezes a pessoa vai trocar ali um problema de autoestima por outro, né? Porque antes eu não andava com uma roupa de barriga de fora porque eu era gorda. Mas agora eu não vou andar apesar de eu ser magra, eu não vou andar com a roupa de barriga de fora porque eu estou com excesso de pele, né? Então, são situações que eu sempre abordo, porque às vezes a pessoa vem literalmente ali na euforia, na mania de uma vida inteira de obesidade eu posso ficar magra, mas ela não pensa que uma vida inteira de obesidade trouxe algumas condições para o corpo dela, né? Então, ela vai ter estria, ela vai ter excesso de pele, ela, mesmo que ela emagrecer, né? Ela já vai ter tido uma coluna que foi fragilizada pelo excesso de peso, um joelho que foi fragilizado pelo excesso de peso. Então, tudo isso são coisas que vão ficar, né? E aí, claro, que com a perda de peso, muitas coisas melhoram, né? Mas tem outras coisas que não são tão fáceis assim, né? Então, é muito importante a pessoa estar consciente disso, né? Porque se ela não pensar sobre essa questão, de fato, ela pode ter muitos problemas no pós-cirúrgico. Agora eu sou a Kailane, prazer. Oi. Eu queria falar um pouco, retomando um pouco, você já até abordou durante a reunião, sobre, a gente fala muito do pré-cirurgia, esse atendimento psicológico no pré-cirurgia. E o pós, bem imediato, assim, você já atendeu algum paciente? Porque, como você mesmo disse, é uma mudança muito radical, né, na vida desse paciente, não só física, como os costumes, a vida social e tudo mais, né? Eu posso Essa questão complementar? Posso pode. complementar rapidinho? Juntando com o que a Kailane está falando, a minha curiosidade é como é que fica também o comportamento dessa pessoa pós-cirurgia
Porque ela se vê emagrecendo, mas a cabeça dela ainda é de obesa. Como é que fica essa atitude? Então, né, como eu já abordei, a questão principal era, né, a pessoa precisaria, né, então, por exemplo, cheguei ali nos meus 120 quilos, decidi que eu vou fazer a cirurgia. Bom, eu vou fazer, a pessoa, né, deveria ter um planejamento, até porque se ela vai fazer pelo plano, tem todo ali um tempo, né, não é imediato, né, você não liga lá e marca, né, então assim, né, vou fazer a cirurgia, vou buscar acompanhamento psicológico, mas as pessoas não buscam, né, existe uma procura muito pequena pelo psicólogo no pré-cirúrgico e no pós, então, ela é quase inexistente, porque a grande maioria das pessoas que se submetem ao processo de cirurgia bariátrica, elas deveriam, né, passar por um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, seja lá com o médico que fez a cirurgia, o cirurgião, para ver questão de ponto e tudo mais, seja com o endócrino para ver questões, né? Porque às vezes a pessoa que é obesa, ela tem ali comorbidades. Então, ela tem colesterol, ela tem diabetes, ela tem pressão alta. E com a mudança do peso, isso, né, deixa de existir ou até atenua. Então, o endócrino vai dar todo esse suporte. Passar com a Nutri, né? Porque tem a temida dieta, né, imediata do pós-cirurgia, mas, né, o seu estômago ficou ali com 50 ml. E aí, né? Como é que vai fazer, né? Então, é muito essa questão, né, de precisar passar. E com o psicólogo também, né, para ajudar a entender essa autoimagem, como é que a pessoa se vê, como é que a pessoa se percebe, né? Só que as pessoas simplesmente não vão, né? É mais comum que a pessoa que fez a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, dê continuidade no tratamento multidisciplinar após a cirurgia do que quem fez particular. Por quê? Porque quem fez ali no SUS, ela vai, né? Porque normalmente o pessoal continua passando no endócrino, né? Acho que assim, da equipe multi é o que eles mais passam. E aí, quando é no SUS, tem essa questão, né, de tipo o endócrino querer o laudo de não sei quem, querer ali, né, que a equipe esteja, então a pessoa acaba tendo um maior cuidado em estar passando ainda com essas pessoas. No sistema particular, né, na saúde privada, a grande maioria das pessoas não vão atrás. E se for particular, então menos ainda, porque a pessoa já teve um gasto muito grande para pagar a cirurgia, para pagar todo esse processo pré-cirúrgico. Então, assim, né, consegui o meu sonho dourado, que era emagrecer. O resto, né, as pessoas pensam que é resto. Quando, na verdade, o pós-cirúrgico, né, acaba sendo assim fundamental para que a pessoa se sinta bem, para que não aconteça o que aconteceu com essa moça de querer reverter a cirurgia porque olha no espelho e não se reconhece, né? E uma das grandes importâncias, né, de continuar o acompanhamento multi e até com psicólogo é evitar o reganho de peso. Por quê? Eu cheguei a atender uma pessoa que eu lembro que essa pessoa falou para mim assim: quando eu operei, eu comia um quarto de um sanduíche aí famoso, aí, aquele que tem 2 hambúrgueres, né? E aí, agora eu já como ele inteiro. Como assim? Se fosse uma vitória, sabe? Né? E aí a gente pensa: se você fez a cirurgia, era porque a pessoa queria um novo hábito de vida, novas condições. E se hoje ela consegue comer um sanduíche inteiro, foi porque ela foi forçando, porque o estômago dela estava pequeno, igual de todo mundo. Então, no pós-cirúrgico, né, a pessoa precisa ter a consciência de que, assim, né, a cirurgia não é mágica, ela vai precisar de mudança de hábito, mudança de comportamento, para que ela continue magra. Porque se, né, começa, eu comi um quarto do lanche, comi meio lanche, comi 3/4 do lanche, comi o lanche inteiro, você está dilatando o seu estômago. As chances de, daqui a alguns anos, você ter reganho de peso é muito grande. Infelizmente, né, existe uma questão de banalização da cirurgia, né? Como eu falei, acho que talvez por não ser uma cirurgia
tão complexa, assim, que abre, que tem um monte de ponto, o pessoal acaba achando que assim, qualquer coisa eu refaço, né? Nos grupos de rede social é muito comum você ver gente falando assim, eu fiz a cirurgia por um método, aí eu engordei, fui lá e fui em outro médico, pedi para refazer por outro método, né? Porque existem métodos diferentes para fazer a cirurgia bariátrica. Então, assim, infelizmente, acaba tendo uma banalização da cirurgia. Então, se eu engordar de novo, eu vou e refaço a cirurgia. Quando, na verdade, né, a cirurgia é um procedimento, tem riscos e é só a primeira etapa do processo de emagrecimento, né? Então, né, respondendo a pergunta da Kailane, quando a pessoa está no acompanhamento pós-cirúrgico, a gente vai trabalhar isso, né? Trabalhar que assim, né? Escolhas e responsabilidades, escolhas e consequências. Então, a partir do momento que a pessoa escolheu fazer um procedimento cirúrgico, ela vai ter que arcar com as consequências disso. Se eu fiz um procedimento, meu estômago tem a capacidade de 50 ml, como é que eu vou tomar 1 litro de refrigerante? E aí, assim, né, eu participo de um grupo de bariátrica no Facebook. E aí, né, você vê, né? Gente, com quanto tempo vocês conseguiram comer um pedaço de pizza? Com quanto tempo vocês conseguiram tomar uma garrafa de cerveja? Gente, com quanto tempo vocês comeram uma coxinha? Tipo, a pessoa fez a cirurgia e ela não está ansiosa para a mudança de vida. Ela está ansiosa para voltar a ter os mesmos hábitos alimentares ruins que ela tinha antes, né? Então, isso é muito complicado, porque, né, hoje em dia a gente vive numa sociedade que banaliza muito, muitas coisas, né? E a cirurgia, infelizmente, está sendo uma dessas, né? Essa banalização de cirurgia, né? Quantas pessoas que, infelizmente, fazem o contrário, né? O processo de engorda, às vezes a pessoa está ali com 80 quilos, mas ela queria ter o corpo de 60. Em vez dela se esforçar para emagrecer os 20, ela vai se esforçar para engordar 30, para chegar no 110 e fazer a cirurgia. Porque é mais fácil. Inicialmente pode ser, né? Mas você vai ter uma vida inteira ali de suplementação que não é barata, né? Tem pessoas que passam pela cirurgia que, por exemplo, mesmo tomando suplementação em cápsula, não é o suficiente. Então, de épocas em épocas, tem que ir no hospital para tomar medicação intravenosa para suplementar, né? Então, as pessoas não pensam nisso. Elas simplesmente pensam ali no imediato, né? Então, vou emagrecer e pronto. Mas aí não pensa no excesso de pele, não pensam na questão da verdade. autoimagem. Então, isso é muito real. E quando a pessoa, né, as poucas pessoas que continuam o acompanhamento psicológico no pós-cirúrgico, a gente vai trabalhar tudo isso, né? A gente vai trabalhar questões da história de vida da pessoa que levaram ela a ser obesa, então nós vamos, né, trabalhar essa questão, né, para que ela não volte a ter a obesidade novamente, né? Então, isso é um ponto importante. Vamos entender qual que era a relação dela com a comida. Então, esse processo, né, do pós-cirúrgico, com o acompanhamento psicológico, ele é muito importante, né? Porque nessa situação, a pessoa precisa entender que a cirurgia é só o primeiro passo para que ela, né, deixe de ser uma pessoa obesa. Porém, é fundamental que ela adquira novos hábitos na vida dela. Então, seja a questão de atividade física, né? Porque às vezes a pessoa ela era obesa e ela tinha dificuldade de fazer atividade física. Agora ela é magra, né? Ela precisa fazer, né, atividade física. Seja a questão de melhorar a alimentação. Então, às vezes a pessoa só vivia ali de fast food, massa, essas coisas, e agora ela vai ter que ter uma alimentação mais saudável, até porque tem a questão lá do déficit de nutrientes, então ela vai ter que comer alimentos que ajudem nessa questão, né? Tem uma questão que pouca gente fala, mas que acontece muito no pós-cirúrgico, que é a relação com a família. Porque às vezes a pessoa que é obesa, ela vem de uma família obesa também, né? E
mesmo de forma inconsciente, né, ou não tão inconsciente assim, a família acaba sabotando esse processo, né, no sentido de continuar comendo coisas que não deveria mais comer na frente dessa pessoa, né? Vim com aquela questão, mas se você comer só um pedacinho de tal coisa, não vai fazer mal. E aí a pessoa, às vezes, ela precisa ter muita, mas muita disciplina, né? Não vamos falar força de vontade, porque é disciplina, para não cair na tentação de tipo, vou comer um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, porque em casa, né, está todo mundo comendo. Então, a família, ela é muito importante nesse processo pós-cirúrgico, justamente para ajudar a pessoa nessa implementação dos novos hábitos, né? Então, é muito importante o apoio da família. E a pessoa que passou pela cirurgia, que não recebe esse apoio, ela tem muitas chances, né, de ter uma recaída ou de ter mais dificuldade para se adaptar, porque se ela, né, a pessoa, por exemplo, mora com os pais, né, ou, por exemplo, não é ela responsável por fazer a comida, e aí as pessoas só continuam fazendo comidas super calóricas, comidas gordurosas, não tem ali uma fruta, uma verdura, fica complicado, né? Então, o psicólogo, ele vai ajudar também nessa mudança, né, da mente de gordo, como o pessoal comumente fala, né, da mente de gordo para uma mente de magro, porque é realmente essa, né? Antes a pessoa comia ali 5 pães, tomava 1 litro de refrigerante e agora ela não mais vai poder comer tudo isso, né? E isso é um processo para ela entender, né, que se ela não quer ser mais obesa, os hábitos de obesa dela precisam ficar para trás. Porque se ela não se policiar, as chances de reganho de peso são muito grandes, né? Infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina as situações de reganho de peso, porque é muito difícil você se manter ali disciplinado quando você está num ambiente que não favorece isso, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja em questões sociais, né? Sair com os meus amigos, então exige muita disciplina e muita gente acha que né, que o processo todo se resume a fazer a cirurgia e não é. E aí é a grande questão, né? O pós-cirúrgico, que é tão importante, porque é a manutenção daquele peso, porque, né, a pessoa ela vai perdendo peso de forma gradual. E aí vai chegar uma hora que, teoricamente, ela vai estabilizar. E aí, né, o grande ponto é manter esse peso que foi estabilizado. Só que se a pessoa não faz um exercício físico, não tem uma alimentação saudável, não continua mantendo ali uma quantidade de alimento adequada, ela vai ganhar peso, né? Eu Então, acho que é exatamente isso que você falou, que a gente falou lá no começo. Não é só o tratamento, seja medicamentoso, seja o alimento, envolve todas as questões biopsicossociais do indivíduo, né? Então a gente tem que estar atento não só na parte da cirurgia, da medicação, da alimentação, do exercício físico, a gente tem que pensar no indivíduo como um todo, no ambiente que ele vive, nos hábitos que ele tem, e de fato é importante a gente englobar todas as questões dele. sim, né? E de fato entender isso, né? Que a obesidade ela não acontece por um único fator, né? Existem questões que a pessoa pode mudar e vão facilitar para que a obesidade dela não seja algo para sempre, né? E tem coisas que não depende só dela e aí ela vai ter que fazer um esforço em dobro para conseguir, né? Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né, de que a cirurgia ela não faz milagre. A cirurgia é só o primeiro passo para o processo de emagrecimento. Então, ela precisa ter disciplina, né? Então, acho que a gente for pensar que a palavra-chave de quem faz cirurgia bariátrica é disciplina, né? Disciplina para eu posso sair com os meus amigos, mas eu não vou comer o que eu comia antes. Eu posso festejar com a minha família, mas eu não vou comer o que eu ia comer antes, né? E não ter esse anseio de, tipo assim, quando é que eu posso comer uma pizza? Quando é que eu posso tomar um refrigerante?
Ai, quando é que eu posso, né? Porque se ela faz o acompanhamento psicológico, tem essa mudança de chave, né? Tipo, eu não quero mais comer a pizza, eu não quero mais tomar refrigerante, né? E não assim, eu emagreci, então eu perdi 40 quilos. Nossa, agora eu posso engordar mais 20, que eu ainda vou estar magra, né? Então, infelizmente, é isso, né, meninas? As pessoas, como eu falei, né, banalizam também essa questão da cirurgia, não vê que é um procedimento, né, cirúrgico, não é um procedimento estético, né? E assim como qualquer outro procedimento, envolve riscos e é um pós-cirúrgico que leva e dura uma vida inteira, né? Então, essa é a grande questão, né? Se a pessoa pensa em fazer cirurgia, ela tem que estar ciente dos pós, né? Todos os pós que vão vir ao longo da vida. É isso, Eu estou menina. muito feliz, muito obrigada. Quero agradecer demais sua presença aqui hoje, nessa manhã com a gente. Foi muito Eu que agradeço o enriquecedor convite. falar sobre tudo isso. Meninas, quiserem falar alguma coisa? Queria agradecer Agradecer também, mesmo a Simone. disponibilidade da Simone. Foi muito legal. Obrigado, meninas. Muito obrigada, É sempre, Simone. obrigado. É sempre muito bom, né, poder falar sobre a minha área de trabalho, né? Porque acho que a pandemia trouxe, né, a psicologia para o grande público, mas muita gente ainda não sabe, né, quantas coisas a gente pode fazer, né? Sim. E muita gente, como eu falei, né, chega no processo sem saber o que, por que eu tenho que passar com o psicólogo para fazer a cirurgia bariátrica, se o psicólogo nem é médico nem nada, né? Então, acho que é importante esclarecer isso, né? Mostrar para a pessoa o quanto que o trabalho do psicólogo é fundamental no pré, no durante e E no no pós, pós? né? Porque é isso, né? E não só para a pessoa obesa, né? Mas todo mundo, né? Eu sou suspeita de falar, né? Mas todo mundo poderia e deveria ter a oportunidade de passar pelo processo de psicoterapia, de se conhecer, de evoluir, né? Porque a terapia é para isso, né? Para que as pessoas consigam evoluir, resolver algumas questões, mas principalmente, né, aprendam a se amar e se respeitar. Então, é muito importante, né, poder, né, levar a palavra da psicologia para mais pessoas, né? Então, eu agradeço o convite, né? Sempre muito bom poder compartilhar conhecimento com as pessoas e precisando, estou à disposição. Muito Obrigada, Simone. obrigada. Já deixo Obrigada. aqui também esse Obrigada. alerta, né, para as pessoas. Muito obrigada. Vamos Então, encerrar de aqui a nada, gravação. menina.